Se eu fechar os olhos agora, eu ainda escuto a voz deles rindo. Aquela risada animada de quem está se divertindo, de quem acha que a vida é uma grande brincadeira. Conta até 50, Rosa, e depois vem procurar a gente, hein? Foi a última vez que ouvi a voz da minha mãe. A última. Porque eu contei, contando, sorrindo, feito uma besta. E quando eu abri os olhos, eles tinham sumido. Meu pai, minha mãe, sumiram, como se nunca tivessem existido. E o pior, foi tudo combinado. Eles sabiam, eles planejaram, me largaram ali, no meio da rua, igual se larga um cachorro velho que não serve mais. E eu fiquei rodando pelas calçadas, procurando eles como quem procura o próprio coração, até que um homem, parado dentro de um carro velho, me chamou. Tá procurando seus pais, menina? Eu entrei no carro, e foi ali que minha vida morreu pela primeira vez. Agora sim, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rosa Luzia de Almeida. Tenho 81 anos, sou de Bauru, interior de São Paulo. E hoje eu vou contar para você o que é ser esquecida por quem devia te proteger. E como é que a gente sobrevive quando o mundo inteiro vira as costas. Se você tiver estômago, me acompanha. Mas já deixa seu like, meu bem, porque essa história aqui, essa história não perdoa nem quem só assiste. Naquele dia, eu ainda lembro que estava com um vestido amarelo, todo suado já de correr. Minha mãe disse que era novo. Novo. Ela pegou no brechó da dona Marlene, com cheiro de mofo e uns botões faltando. Mas para mim era novo, porque criança acredita. Acredita em tudo. E foi nessa fé burra de criança que eu entrei naquela brincadeira. Eles sumiram. Simples assim. Ninguém correu para me abraçar no final. Ninguém saiu de trás de árvore nenhuma gritando "Achou?" E eu fiquei ali, andando feito barata tonta. Cada esquina que virava, meu coração parecia que ia sair pela boca. "Pai!" eu gritava. "Mãe!" E a única coisa que respondia era o som de carro passando longe e uns passarinhos idiotas que pareciam rir da minha cara. Foi então que eu vi o carro. Um Fusca bege encardido, parado encostado num poste torto. Dentro, um homem de camisa social, cabelo lambido para trás e um sorriso que não combinava com nada. O tipo de sorriso que adulto tem quando sabe que vai ferrar com a vida de alguém e ainda se acha esperto por isso. "Tá procurando seus pais, menina?" Eu, como toda criança inocente e burra, sim, porque criança também pode ser burra, e eu era, balancei a cabeça. Ele abriu a porta como se fosse um príncipe num conto de fadas torto e disse: "Eles me pediram para te buscar. Estão te esperando lá no fim da rua." Eu entrei. Porque claro, né? Eu era só uma criança, com o coração estourando de medo e esperança. Esperança, essa palhaça que nunca larga da gente mesmo quando tudo já desmoronou. A porta fechou com aquele estalo seco e dentro daquele carro o mundo mudou. O ar pesava, o cheiro era estranho, misto de cigarro velho e banco de couro suado. Eu senti o estômago embrulhar, mas fiquei quieta, porque criança obediente não pergunta. Criança obediente só espera. E eu esperei. Esperei ele ligar o carro, esperei ele dizer para onde a gente estava indo, esperei ver meus pais na calçada, rindo, dizendo "pegadinha", mas só vi a rua ficando cada vez mais distante. O homem apertou o rádio, começou a tocar uma música estranha que eu nunca tinha ouvido. E então ele falou, com a voz mais calma do mundo: "Agora você vai morar num lugar diferente, mas vai gostar. Tem gente que vai cuidar de você." Cuidar. Essa palavra aí. Até hoje me embrulha o estômago. Porque o que ele quis dizer com cuidar era outra coisa. Mas isso eu vou contar com mais calma na próxima parte. Porque você merece saber o que acontece quando a gente acredita demais em quem diz que ama. Naquele momento, dentro daquele carro, eu ainda achava que meus pais iam aparecer, que era tudo um erro, que iam me encontrar e me levar para casa. Olha a inocência, olha a fé cega. Se eu soubesse o que eu sei hoje, teria pulado daquele carro mesmo em movimento. Teria quebrado o vidro com a cabeça se fosse preciso. Mas criança não pensa. Criança espera, criança sonha, e eu sonhei até o último segundo. E enquanto ele dirigia, eu vi a rua sumir, vi meu bairro desaparecer, e junto com tudo isso, foi embora a única coisa que me restava.
a certeza de que eu era amada. Engraçado como o mundo inteiro pode virar do avesso e ninguém percebe. No rádio, o locutor falava de trânsito, como se minha vida não tivesse acabado no banco de trás daquele carro. Eu ia olhando pela janela, tentando decorar cada rua, cada placa, como se fosse conseguir sair dali sozinha depois. Que gracinha, né? Criança acha que se decorar o caminho, escapa. Só que a vida real não é desenho animado. Ele não disse o nome, só dirigia. A mão dele era peluda, cheia de manchas, e tremia levemente quando ele trocava de marcha. Quando me olhou pelo retrovisor e sorriu, senti um arrepio que nem em velório eu tinha sentido. Vai ser melhor para você, ele falou. Melhor. Porque, claro, ser arrancada dos pais no meio da rua é o sonho de toda menina. Passamos por um mercado, depois uma borracharia, e então uma estrada de terra. Aquelas que só aparecem quando o destino já desistiu de você. A roda do carro sambava nos buracos, mas ele nem ligava. Fumava um cigarro atrás do outro, como se eu fosse um pacote esquecido no banco. E era isso que eu era, um pacote, uma entrega. Quando o carro parou, vi uma casa feia, velha e mais calada que cemitério à noite. Tinha uma mulher na porta, magra, cabelo preso num coque apertado que parecia ter sido feito a marteladas. A cara dela era azeda, tipo de gente que nasceu cansada da vida e desconta nos outros. Ela não sorriu, nem perguntou meu nome, só disse: "Traz ela." Ele me puxou pelo braço. A força não foi muita, mas foi o suficiente para deixar claro. A partir dali, eu não tinha escolha. E foi assim, com os pés arrastando e o coração em pedaços, que entrei naquela casa. Se eu soubesse o que vinha pela frente, tinha corrido até desmaiar, ou me jogado no matagal e virado bicho do mato. Qualquer coisa era melhor. Lá dentro, o cheiro era estranho. Mistura de pano úmido, coisa guardada e um tempero ruim. Aquela mulher me olhou de cima a baixo e disse: "Vai ser criada aqui. Coma quando for hora. Fale quando for mandada. E nada de frescura." Ah, que recepção calorosa! Faltou só um tapete vermelho com as palavras "Bem-vinda ao inferno", bordadas em sangue. Na primeira noite, dormi num colchão fino jogado no chão, num quartinho minúsculo. Nem lençol tinha, só um cobertor áspero que arranhava da pele. Quando fechei os olhos, tentei lembrar do rosto da minha mãe, da risada do meu pai, mas a imagem já estava desbotando. Impressionante como a memória apaga rápido quando o coração racha. No outro dia, comecei a rotina: limpar, carregar balde, esfregar chão. Tudo bem novinha, tão nova que nem o sangue feminino não tinha vindo, e uma alma que já parecia de velha. E se reclamasse? Ah, meu bem, vinha bronca, às vezes tapa, mas o pior mesmo era o olhar daquela mulher. Um olhar que dizia: "Você não vale nada, e ainda assim vai me servir." Sabe aquele tipo de gente que sente prazer em humilhar? Então, ela era a campeã da categoria. E o homem? Sumiu. Simples assim. Fez a entrega e evaporou. Nunca mais vi. Nem um tchau, nem um "foi bom te sequestrar." Nada. Como se eu fosse uma caixa de sapato que ele devolveu porque não serviu. Fiquei naquela casa por dias, semanas, meses, nem sei quanto tempo. O calendário ali era marcado pela quantidade de pratos lavados e pelas vezes que precisei engolir o choro, porque chorar não adiantava. Chorar só deixava a garganta doendo e a mulher mais nervosa, e ela adorava um motivo para mandar eu ajoelhar no milho, esfregar banheiro com escova de dente ou comer depois que todos tinham acabado. Tinha um rádio velho na cozinha que ela ouvia todo santo dia. E sabe o que mais me doía? Era quando passava aquelas músicas de família feliz, de mãe cantando para o filho dormir. Nessas horas, eu mordi o punho para não berrar, porque não tinha ninguém para me ouvir mesmo. E gritar para quem? Para o armário quebrado? Um dia, criei coragem e perguntei: "Cadê meus pais?" Ela me olhou com uma calma tão fria que parecia piada. "Eles foram embora. Acha mesmo que te deixaram aqui por acidente?" E riu. Riu como quem solta uma bomba e assiste à explosão. A minha alma afundou naquele riso. Foi ali que eu soube. Eu tinha sido descartada, igual embalagem de presente depois do Natal. E sabe o mais irônico?
Todo mundo na rua conhecia ela. A mulher era respeitada. Trabalha com criança carente, diziam. Ah, claro, carente de liberdade, carinho, dignidade. Estava tudo incluso no pacote. Fui ficando muda. Fui me apagando. Cada dia uma parte de mim morria. E eu nem sentia mais. E não pense que alguém notou. Vizinho nenhum estranhava. Professor nenhum apareceu. Porque criança pobre, preta e sem sobrenome importante, ninguém procura, ninguém sente falta. Mas lá no fundo, uma faísca ficou acesa. Uma coisa besta, pequena, uma teimosia, talvez vingança, talvez saudade. Eu pensava, um dia eles vão ver, um dia eu volto, um dia eu vou olhar na cara dos dois e perguntar, por quê? Mas esse dia ainda ia demorar. Agora me diz, meu bem, você já imaginou o que é ser esquecida em plena infância? Já pensou o que é ser tratada como um objeto sem valor? Pois é, e isso é só o começo. Porque o que aconteceu nos anos seguintes, nem novela das 8 ousaria inventar. Se você aguentou até aqui, comenta aí, tô com você, Rosa. Me ajuda a não esquecer que eu existo. E claro, já deixa seu like. Cada curtida é uma pedrinha, a menos que eu carrego nas costas. Você sabe o que é acordar e esquecer quem é? Não porque bateu a cabeça, mas porque ninguém te chama pelo nome há tanto tempo que você começa a duvidar se ainda tem um. Lá naquela casa, eu virei menina. Às vezes, nem isso. Às vezes, era só ei. E olha, ser chamada de ei por gente que não vale meio prato de arroz requentado, isso fere mais que palmada. Os dias seguiam naquela rotina que só mudava o nível da humilhação. Um dia o castigo era esfregar azulejo com escova de dente. No outro era ficar sem comer porque olhou com cara feia. E se tivesse cara boa, piorava. Ela dizia, tá rindo do quê? Tá debochando, é? Ou seja, sorrir era crime. Viver era castigo. E eu era ré eterna. Comecei a aprender os sinais dela. O jeito que amarrava o coque quando estava prestes a descontar raiva. O barulho do chinelo arrastando mais rápido que o normal, a entonação na voz. Se ela chamava meu nome completo, podia correr que vinha bomba. Só que correr para onde? O mundo era pequeno demais para mim, e ainda assim não tinha canto onde eu coubesse. Tinha dias que eu olhava para o céu querendo virar passarinho, mas até passarinho naquela casa virava comida. A gente não tinha nem cachorro, porque ela dizia que bicho dava trabalho. Engraçado. Eu era criança, mas trabalho eu dava à vontade. Comecei a crescer. O corpo foi mudando. E com ele, o olhar de alguns vizinhos também. Uns homens vinham deixar pão, jornal e ficavam tempo demais na porta. E eu ali, de vestido velho e olhar baixo, já sabia o que significava aquele jeito de me olhar. Ela notava também. Um dia falou, você vai parar de sair na rua, tá ouvindo? Vai ficar mais difícil de esconder esse corpo. Como se eu fosse culpa, como se eu tivesse escolhido crescer. E para garantir que eu não provocasse, começou a me cobrir com roupas pesadas, daquelas que parecem castigo. No calor de rachar, eu de manga comprida e saía até o tornozelo. E quando eu perguntava por quê, a resposta era sempre uma pérola. Mulher direita não se exibe. Ah, claro, mulher direita, criança sofredora, qualquer desculpa servia. Certa vez, fugi, por 3 horas. Achei que era liberdade, mas era só desespero com perna. Corri até o mercadinho da esquina, fiquei escondida atrás das caixas de banana, esperando que alguém, qualquer um, olhasse para mim e perguntasse, você tá bem, menina? Mas ninguém perguntou. Passavam, olhavam, desviavam. Eu não era gente. Eu era bagunça que ninguém queria arrumar. Ela me encontrou. Me arrastou pelo braço até em casa. E aí, meu bem, ali não teve grito. Teve silêncio. Silêncio doído, venenoso. E depois, 3 dias trancada no quarto. Só arroz com água e um balde num canto para fazer as necessidades. Princesa de conto de fadas tem torre. Eu tive um quartinho mofado com fecho por fora. Depois disso, minha alma parou de crescer. O corpo continuou, mas o resto ficou ali, congelado. E os anos foram passando. As rugas dela aumentavam. A raiva também. Já não gritava tanto, só olhava.
olhar de quem calcula o próximo golpe. E eu, cada vez mais parecida com uma sombra, cumpria tudo. Lavava, passava, cozinhava, nem suspirava alto, porque até ar demais ela achava que era provocação. E então, um dia, ela recebeu uma visita. Um homem velho, suado, de dente dourado. Chamou ela num canto e cochicharam. Riram. Eu não ria fazia uns 5 anos, então só de ver aquilo já senti o estômago revirar. Na noite seguinte, me mandou tomar banho e vestir uma roupa que eu nunca tinha visto. Um vestido com cheiro de naftalina e botões faltando. Quando perguntei por quê, disse: "Hoje você vai jantar com a gente." E eu, burra de esperança, achei que era afeto. Achei que talvez, só talvez, ela tivesse se arrependido. Ah, a palhaça aqui ainda acreditava em redenção. Mas quando me sentei à mesa, vi o homem. O mesmo do dia anterior. Ele sorriu com aquele dente que parecia brilhar de maldade. Me olhou com calma de quem já decidiu o que fazer. Ela serviu a comida como se fosse dona de casa feliz. E depois disse, como quem comenta a previsão do tempo: "Seu Joaquim quer te levar para trabalhar na fazenda dele, ajudar na lida. Você já está mocinha, já está pronta." Pronta? Pronta para quê? Para ser moeda de troca? Para ser passada adiante como se fosse uma trouxa de roupa usada? Eu engoli o arroz como quem engole um cacto. Olhei para ela, olhei para ele, e naquele momento, juro por tudo, senti um nó tão grande na garganta que por pouco não morri engasgada de ódio. Mas não falei nada. Engoli, como sempre, porque ali a única coisa que eu tinha era silêncio. E foi naquele silêncio que decidi. Eu ia sair dali. Nem que fosse com o corpo, porque a alma já estava indo embora fazia tempo. Agora me diz, meu bem, quanto vale uma menina que ninguém quer? Uma menina que ninguém procura? Uma que até os pais largaram como se fosse entulho de obra? Pois eu ainda ia descobrir. E quando descobri, foi do jeito mais torto e cruel possível. Quando ela disse que eu ia trabalhar na fazenda do tal Joaquim, eu entendi o recado. Ninguém manda uma menina para sítio nenhum só para capinar. Ainda mais quando o sujeito tem mais rugas que teto de casa velha e o hálito de quem mastiga pedra de urubu no café da manhã. Mas naquela noite, ela falou como se estivesse me dando presente. Vai ter cama boa, comida e gente que precisa de ajuda. Ah, que generosidade! Só faltou laçar com fita e mandar com bilhetinho. Cuide bem do produto. No outro dia cedo, ele chegou com uma caminhonete que mal se aguentava de tão velha. No banco do passageiro, uma sacola com pão, banana e um pacote de bolacha. "Para viagem", ele disse piscando. Eu ri, de nervoso, de nojo, de saber que minha vida agora dependia do apetite de um velho nojento, que falava como se eu fosse voluntária da Cruz Vermelha. Entrei no carro. Claro que entrei, porque quem vive presa aprende rápido que a ilusão de liberdade tem cheiro de gasolina velha e banco rasgado. Olhei para trás uma última vez e vi ela parada na varanda, com os braços cruzados e aquele sorriso disfarçado de neutralidade. Nem tchau deu, só virou as costas. E nunca mais apareceu na minha vida. A estrada era de terra. A paisagem ia ficando mais seca, mais vazia, mais esquecida. Parecia que o mundo estava me apagando. Cada quilômetro era um grito que ninguém ouvia. E ele, todo feliz, ia falando da plantação, das galinhas, do quarto onde eu ia dormir. "Tem até cortina rosa, viu? Fiz questão." Cortina. Que maravilha! Já me senti em Paris. Chegamos na tal fazenda no meio da tarde. Um lugar caído, de madeira comida pelos cupins e grama crescida até a canela. Tinha um cachorro magro que me olhou com pena. Se até o bicho sentia dó, imagina eu. Ele me mostrou meu canto. Um quartinho nos fundos, com janela emperrada e um colchão que devia ter sido de alguém que morreu lá mesmo. Trabalho começava cedo, muito cedo. Antes do galo, inclusive, porque parece que o sol tinha compromisso comigo. Era balde de água, varrer quintal, catar ovo, cozinhar feijão. "É bom que aprende a ser mulher", ele dizia. Mulher. Aham, criança que mal sabia separar sal de açúcar agora era dona da casa. Só faltava me botar um anel no dedo e dizer que estava casando comigo. À noite, ele gostava de sentar na varanda.
Me chamava para conversar, falava dos tempos de mocinho, das namoradas que teve, dos bois que vendeu. Eu fingia interesse e torcia para não escurecer demais, porque quanto mais escuro, mais perto ele sentava. Até que um dia ele chegou com uma camisa nova. Comprei para você, para ficar bonita. E eu ali, com 12 anos, joelho ralado, cabelo sujo de cinza do fogão, comendo angu gelado. Bonita para quê? Pensei, mas sorri. Sorri porque quando você mora com o lobo, aprende a uivar. Colocou a camisa em cima da cama e disse: hoje vamos no baile do povoado. Vai se arrumar. O baile. Olha só que honra. Eu, levada no laço, apresentada como novidade da roça. Só faltava me anunciar com o microfone. Senhores, com vocês, a flor recém-colhida da miséria. Na festa, ele me segurava pelo braço como se tivesse medo que alguém roubasse, como se eu fosse joia rara. Só que ninguém queria, ninguém olhava. Talvez porque sabiam o que eu era. Talvez porque já tinham visto outras como eu passarem por ali. Voltei para casa com cheiro de suor dos outros, os pés doendo e o coração cheio de um vazio que não tem nome. Ele, satisfeito, dizia que eu me saí bem, como se fosse desfile, como se eu fosse modelo, não refém. Os dias seguintes pioraram. O carinho virou cobrança. Você é minha responsabilidade agora, dizia. Tem que me obedecer. Obedecer o quê? Exatamente ele não dizia. Mas o olhar, o olhar falava. Cada vez que eu atrasava o café, cada vez que saía do banho com a toalha apertada demais, ele olhava. E eu fingia que não via, porque se visse, teria que gritar. Comecei a dormir com a porta encostada por dentro. Um pedaço de madeira atrás, um tijolo embaixo, nada que impedisse alguém de entrar, mas dava uma falsa sensação de controle, igual quando criança esconde a cabeça no cobertor e acha que o monstro vai embora. Mas monstro de verdade não bate na porta. Ele entra, e quando entra, deixa marca. Só que isso eu vou contar depois, porque até agora você só viu a sala de entrada do inferno. Teve uma noite, dessas que o vento geme de tão doído, que acordei com um barulho, passos, lentos. A madeira do assoalho rangia como quem chora. Fiquei quieta, o coração na boca, o corpo congelado. E aí, o som parou bem na frente da minha porta. Ele não entrou, não dessa vez. Mas naquele instante eu entendi. Eu estava num campo minado e cada dia era uma chance de explodir. Sabe aquele tipo de silêncio que não é sossego, mas aviso? Pois era esse que morava naquela casa. A cada dia que passava, o ar ficava mais pesado, como se até as paredes soubessem que ele estava só esperando o momento certo. Não falava mais de plantação, não reclamava do governo, nem pedia o café com açúcar. Só olhava. Longo, fixo, como quem escolhe a fruta madura na feira. Um dia antes do que ia acontecer, ele apareceu com uma ideia nova: fazer retrato. Isso mesmo, a gente vai no estúdio do Joãozinho amanhã, tirar uma foto sua para guardar. Para guardar o quê, criatura? A desgraça em moldura? Vista essa roupa aqui, disse ele, jogando um vestido azul em cima da mesa. Cheiro de guardado. Tecido colado no corpo, decote que nem era roupa de menina. Mas ele achava bonito, achava apropriado. Pra quê? Nem eu sabia, mas alguma parte minha já tremia. Naquele estúdio, o tal do Joãozinho nem teve coragem de olhar no meu olho. Bateu a foto como quem assina atestado de conivência. Eu lá, de pé, com a mão no colo, e ele sorrindo atrás, igual dono de gado tirando o retrato com o boi de prêmio. Na volta, silêncio. Só o barulho dos pneus no cascalho e o cheiro dele, azedo de suor velho. Chegamos em casa, ele guardou o retrato numa caixinha e disse: agora sim você está registrada. Agora sim você é minha. Eu ri. Riso de ódio. Daqueles que escapam porque chorar de novo não adiantava. Naquela noite, o vento estava bravo. Portas batiam, os bichos lá fora uivavam, latindo para nada. E eu sabia que era hoje. Fiquei no meu canto, como sempre, porta encostada, madeirinha atrás, tijolo embaixo. Era ritual já. Medo com método. Mas dessa vez foi diferente. Primeiro, o barulho do copo caindo no chão da cozinha. Depois, os passos. Sem pressa, sem dúvida.
maçaneta girando devagar como na outra vez. Só que agora empurrou de verdade. O barulho da madeira cedendo ecoou no quarto como tiro. A tranca improvisada foi para o chão igual papelão. Ele entrou, e eu não corri. Não foi coragem, foi cansaço. Quando você foge a vida inteira, chega uma hora que o corpo para. Ele parou diante de mim, ofegando com aquela cara nojenta de quem acha que fez por merecer. Você é minha agora, Rosa. Eu te tirei da rua, te dei casa, comida, sim, comida fria, cama dura, silêncio de prisão. Que generosidade! Não grita, vai ser rápido. E então, algo dentro de mim acordou. Não foi força, foi fúria. Um grito mudo que há meses engasgava. Peguei o primeiro objeto do chão, um banquinho de madeira, torto. Acertei no joelho dele com tudo. O som que saiu da boca dele não foi grito, foi uivo. E eu corri, de novo. Mas dessa vez, mais rápido, mais decidida. Não parei na cerca, pulei, com a saia rasgando, o pé sangrando e o coração batendo igual tambor de guerra. Fugi no meio da noite, outra vez, mas agora com algo diferente. Eu sabia que se voltasse, ele matava, ou pior, fazia eu desejar a morte, e eu não estava pronta para morrer. Não ainda. Caminhei por horas, esgueirando pelos matos, desviando de estrada. Nem lua tinha dessa vez, era só eu e o escuro, só eu e o medo. Até que encontrei uma porteira aberta, uma casinha acesa lá no fundo. Bati, me arrastei até a varanda, e uma senhora apareceu, de camisola, cabelo desgrenhado, mas com olhos que pareciam entender tudo sem eu precisar explicar nada. Menina, você fugiu de onde? E eu, sem fôlego, só consegui dizer, de um pesadelo. Ela me puxou para dentro, me deu água, cobertor, e pela primeira vez em muito tempo, alguém passou a mão no meu cabelo sem intenção escondida. Acordei no outro dia com cheiro de bolo assando, e uma certeza, eu não ia mais voltar, nem se me arrastassem. Você sabe o que é acordar e não estar em perigo? Eu também não sabia. Quando abri os olhos naquela manhã, o primeiro impulso foi me encolher. Reflexo. Gente que cresce levando susto aprende a dormir igual bicho do mato. Um olho aberto, outro fingindo descanso, mas ali era diferente. A casa tinha cheiro de bolo de fubá e café passado na hora. E eu, no sofá, coberta com manta de verdade, dessas que não arranham. A mulher que me abrigou, Dona Irene, tinha a cara de quem não deixava passar nem mosquito com má intenção. Come antes que esfrie. E olha, não precisa me contar tudo de uma vez. Só me diga, ele ainda está atrás de você? Dei de ombros. Ela entendeu. Mulheres têm um jeito de se entender no silêncio que homem nenhum vai alcançar. E ali, sem muito alarde, ela começou a me ensinar como é que se volta a ser gente. Primeira lição, confiar no próprio passo. Você não vai ficar aqui eternamente, viu? Vai estudar, vai trabalhar, vai descobrir quem você quer ser. Eu nem sabia escolher o que comer, e ela já vinha com papo de futuro, mas não contestei. Vai que era sonho e alguém me acordava. A escola foi o primeiro choque. Uniforme apertado, mochila emprestada e um monte de criança que falava de brinquedo, de desenho, de lanche. Eu ouvia tudo como se estivesse em outro planeta. Uma menina me perguntou, você veio de onde? Sorri. Do limbo. Ela riu. E assim ganhei minha primeira amiga, Vanessa. Fala pelos cotovelos, cabelo armado, sorriso que desarma qualquer defesa. Comecei a gostar daquilo, do som do sinal, da aula de português, de andar na rua sem medo de escutar passos atrás. Mas o trauma, meu bem, ele não usa relógio, aparece quando bem entende. Às vezes, no meio da noite, com cheiro de cigarro velho invadindo o sonho. Outras, num toque sem querer, numa frase solta. E aí o coração dispara, a garganta fecha e a vontade é sair correndo como se ainda tivesse alguém atrás. Mas Dona Irene dizia, você vai respirar. Mesmo quando o peito apertar, você respira. E vai de novo. E outra vez, até o medo cansar. Foi assim que eu fui voltando. Um pedaço por dia, um passo por vez. Consegui um bico num armarinho, enrolando linha, vendendo botão. A dona me adorava. Dizia que eu tinha jeito com o cliente.
Mal sabia que quem aprende a agradar para sobreviver acaba virando especialista em sorriso falso. Mas pelo menos agora eu ganhava meu dinheiro. E isso era poder. Poder de escolher o que comer, o que vestir, para onde ir. Não depender de ninguém era o luxo mais gostoso que eu já tinha provado. Comprei minha primeira escova de cabelo com o meu salário. Parece pouco, né? Mas para mim foi troféu. Porque quando você passa a vida sendo penteada à força, escovar o próprio cabelo vira um grito de liberdade. Tava começando a respirar. Não digo viver, que viver mesmo ainda era luxo. Mas pelo menos eu já não acordava com pavor de quem ia abrir a porta do quarto. Mas o inferno é teimoso, meu bem. Ele tem memória boa e péssimos modos. Num fim de tarde quase escurecendo, a dona Irene estava na cozinha, eu dobrando roupa no quarto do fundo, quando escutamos o som. Não era só barulho de carro, era o ranger de pneus mal-humorados. Aquele tipo de freada que vem com intenção. Ela olhou pela cortina. Ficou branca. Disse só, é ele? Eu nem precisei olhar. O corpo reconhece antes da mente. Senti o estômago virar. As mãos tremerem. O suor brotar onde nem devia. Disfarcei. Me enfiei atrás da porta no canto do quarto, encolhida. Respiração travada, igual quem espera tiro. E fiquei ali. Ele desceu do carro com a cara mais lavada que pau de galinheiro. Bateu palma. 3 vezes. Forte, sem pressa. Dona Irene abriu. Trancada por dentro, claro. Mas abriu a boca. Pois não? Ele sorriu. Ou tentou. Aquele sorriso sujo de quem acha que pode tudo. Boa tarde, senhora. Tô procurando uma menina. Fugitiva. Sumiu da minha casa faz umas semanas. Acho que passou por aqui. Menor de idade. Morena, magrela. Ela respondeu como quem espanta mosquito. Não vi ninguém. Só moro eu aqui. Tem certeza? Olha que andam dizendo por aí. Não sou de ouvir fofoca, muito menos espalhar. A voz dele foi ficando mais firme. Eu vi pegadas perto do mato. Acho que ela veio por esse lado. Se tiver aqui, é melhor me entregar. Vai ser melhor para todo mundo. Ela riu. Riso seco. Quase um tapa. Aqui só entra quem eu deixo. E quem não foi convidado não encosta no portão. Ele mudou o tom. Bateu com força na madeira. Fez barulho como se fosse derrubar. Como se o som fosse me tirar do esconderijo. O coração acelerou tanto que eu achei que ele ia ouvir do lado de fora. Mas fiquei, quietinha, com o medo atravessado na garganta, mas com uma raiva escondida por baixo. Dessa vez, eu não ia fugir. Ia me entocar até ele cansar. E ele cansou. Eu volto mais tarde, ele disse, já virando as costas. Se ela for esperta, volta comigo, antes que fique ruim para todo mundo. Dona Irene trancou a porta com força. Respirou fundo. Veio até o quarto. Pode sair agora, mas fica no canto da parede, Rosa. Ele vai voltar. E quando voltar, você tem que decidir. Quer ser caçada para sempre ou quer virar pedra que ninguém empurra? Eu sentei no chão. Tremia. Mas algo dentro de mim começou a endurecer. Aquilo não era mais só medo. Era ódio. Era cansaço. Era aquela pontinha de coragem nascendo, torta, fraca, mas viva. Naquela noite não dormi. Fiquei de olho na janela, esperando o carro. O som, o retorno. Mas ele não voltou. E mesmo que voltasse, eu já não era a mesma. 1 mês, 30 dias e 30 noites. Esse foi o tempo que precisei para respirar sem achar que tinha alguém atrás da porta. Dona Irene dizia que era tempo de limpar a alma, menina, igual faxina de ano novo. Eu achava que era mais tipo colocar esparadrapo em osso quebrado. Mas enfim, cada um com sua metáfora. A rotina se ajeitou, acordava cedo, ajudava no quintal, lavava roupa, lia uns livros velhos que ela guardava num baú mofado. Comecei até a escrever num caderno escondido. Pequenas frases, tipo, hoje consegui olhar no espelho sem abaixar os olhos. Parecia bobagem, mas para mim era revolução. Aos poucos, fui ganhando espaço na cidade. Fiz amizade com a moça da padaria, o senhor da banca de jornal, a criança que passava de bicicleta e sempre gritava, tia, como se eu tivesse idade de ser avó. Menino atrevido.
Estava quase acreditando que podia ter uma vida que não doía. Foi numa ida ao mercadinho que tudo mudou. Eu estava escolhendo banana quando ouvi a voz. Essas aí tão passadas, as boas estão no fundo. Virei, e lá estava ele. Não o monstro do passado, mas um tipo totalmente novo. Magro, cabelo desgrenhado, camisa do colégio público e um sorrisinho torto que parecia desafio. Você não é daqui, né? Minha primeira vontade foi virar as costas. Conversa com estranho nunca deu sorte, mas tinha algo ali, um tipo de leveza, sei lá, como se ele também tivesse uns pedaços faltando. E por alguma razão besta, respondi: depende. Ser daqui precisa de certidão? Ele riu. Gargalhou mesmo. Alto. Gente que ri sem pedir desculpa já me dá calafrio. Mas continuei ali. Se apresentou como Yuri, nome de galã de novela ruim. Disse que morava com a avó, que trabalhava de manhã e estudava à tarde, que gostava de desenhar e fazer perguntas demais. Achei chato. Depois achei interessante. Depois, sem querer, sorri. Começamos a nos esbarrar sempre. No mercado, na praça, na fila do pão. Coincidência que chamam, né? Eu chamava de azar dando voltinha. Mas toda vez que ele aparecia, era como se o mundo desse uma leve afinada no tom. Yuri falava comigo como se eu fosse normal. Não como se tivesse escrito sobrevivente na testa. Não perguntava nada demais. Não queria saber de onde eu vim, quem era minha família, porque eu parecia sempre pronta para fugir. Ele só aparecia e ficava. Uma tarde me convidou para ir na biblioteca. Você parece que gosta de ler, disse. E eu, besta, fui. Lá dentro, entre estante e silêncio, ele me mostrou um livro de poesia. Deu risada de uns trechos e leu outros em voz alta, com uma entonação tão ridícula que eu quase cuspi de rir. Ali, entre um verso e outro, percebi que fazia muito tempo que eu não ria alto, daquele jeito que vem do estômago, que parece errado, mas é gostoso. Quase pedi desculpa depois. No caminho de volta, ele me ofereceu um pirulito de uva. Disse que era presente de gente feliz. Aceitei, ainda com receio, ainda com um pé na porta, outro no mundo, mas aceitei. Yuri virou rotina, do tipo que aparece sem avisar e fica sem pedir. E eu deixava, porque entre tanta fuga, tanta dor, tanto corre antes que te peguem, ele era diferente. Um tipo de pausa, um tipo de e se. Mas não pense que era romance. Não era conto de fadas. Era só um menino esquisito com gosto por poesia e uma menina estragada tentando entender se ainda podia gostar de alguma coisa. Até que um dia, no meio da praça, ele me perguntou: você já foi amada? Fiquei muda, travada. Tipo, alguém já olhou para você como se você fosse importante? Não porque precisava, só porque queria. Na hora, quis sair correndo, gritar, chutar a árvore mais próxima. Por que não, Yuri? Ninguém nunca me olhou assim. Nem meus pais, nem aquele homem, nem eu mesma. E agora? Agora você vem com essa pergunta? Logo eu, que mal sei abraçar sem sentir medo? Não respondi. Fui embora. Deixei o pirulito cair no chão e andei até em casa com o coração esmagado feito lata de refrigerante. Dona Irene percebeu. Ele mexeu onde ainda está doendo, né? Só balancei a cabeça. E ela, com toda a calma do mundo, só disse: às vezes é assim que começa a sarar. Agora me diz, meu bem, você já ficou brava porque alguém te tratou bem? Já se sentiu culpada por sorrir? Pois é, quando a gente vive na sombra, a luz dói. Mas eu estava disposta a suportar um pouco dessa dor nova, só para ver até onde dava. Você sabe quando a vida começa a te dar certo só para depois te derrubar com mais força? Pois bem, foi nessa fase aí que eu estava. Depois de anos sendo chão para os outros pisarem, eu comecei a me sentir quase gente. Quase. Porque inteira mesmo, meu bem, eu já nem sabia como era. Dona Irene dizia que era milagre eu ainda sorrir. Com tanta coisa que você já passou, menina, era para estar num hospício ou casada com um pastor. E eu ria. Porque rir, veja bem, era meu jeitinho de mostrar o dedo para a tragédia. Não morri, seus desgraçados. Yuri continuava aparecendo. Tinha dias que ele me dava livro, outros que só sentava do meu lado e ficava quieto. E olha, homem que sabe calar na hora certa devia ser estudado.
Não perguntava mais da minha vida, nem de onde eu vim. Só ficava. E isso era quase amor. Quase. Porque o amor mesmo, eu ainda não sabia se acreditava. Comecei a me sentir bonita. Não por causa de espelho. Aquilo lá só servia para mostrar o que eu já queria esquecer. Mas por dentro. Por alguma razão idiota, meu coração batia diferente quando ele falava Rosa, daquele jeito arrastado. Como se meu nome tivesse gosto. Um dia ele trouxe um desenho, fez de mim. E olha, tava uma porcaria. Mas eu guardei, porque o que era feio no papel estava bonito no gesto. Me ver nos olhos de alguém sem medo, isso sim era obra de arte. Só que, claro, o universo não ia deixar barato. Cheguei em casa e vi Dona Irene parada na varanda, com a cara dura, daquelas que a gente já sabe que vem bomba. Recebi uma carta. Aquela família da cidade vizinha tá procurando moça para ajudar com costura. Achei que era hora de você tentar algo novo. Na hora, meu sangue ferveu. Tá me mandando embora? Ela cruzou os braços. Tô dizendo que você cresceu. Tá na hora de levantar voo. Aqui é ninho, não jaula. Ah, que discurso bonito. Só faltou o fundo musical e a câmera lenta. Mas eu conheço bem o tom. Tava me empurrando, igual todo mundo. Dei um grito mudo por dentro, mas agradeci, porque aprender a engolir orgulho também é sobrevivência. Passei a noite olhando para o teto, pensando se devia ir mesmo, se não era melhor ficar onde pelo menos não doía. Mas aí lembrei, conforto demais amolece, e eu não vim até aqui para virar almofada. Aceitei. No outro dia, arrumei minhas coisas. Poucas. Um vestido, um caderno, o desenho torto que Yuri fez e a coragem que fui juntando feito moeda de centavo. Na despedida, Dona Irene me abraçou com força. Não esquece, Rosa. Você não é o que te fizeram. É o que você decide fazer com isso. Chorei. Óbvio. Mas só depois que ela entrou. Peguei o ônibus para o vilarejo como quem vai para a guerra. Cheguei com a cara de sempre. Firme, cansada e com aquele olhar de quem já viu mais coisa do que devia. A casa nova era grande, cheia de gente esquisita. Mas pelo menos me deram um quarto com cama decente e comida 3 vezes por dia. Para quem já comeu resto escondida no chão, isso é praticamente resort. Comecei a trabalhar na costura. Linhas, agulhas, tecidos coloridos. E era até engraçado. Eu, que só tinha visto roupa como ferramenta de esconder, agora fazia vestido para festa. A ironia costurando junto comigo. Na cidade, ninguém me conhecia. O passado parecia uma história ruim contada por outra pessoa. E Yuri, bom, esse ficou no caderno. Cada página com um pedacinho dele desenhado torto. E toda vez que eu lia, doía gostoso. Mas o que eu não sabia, e aí é que mora o veneno, é que a paz que eu achava que estava conquistando era só uma pausa. Uma dessas que a vida dá só para puxar o tapete com mais vontade depois. Mas lá estava eu, trabalhando na casa dos Soares, fingindo ser normal, quase acreditando na minha própria encenação. A patroa, Dona Daisy, era o tipo de mulher que achava que bondade era dar resto de pudim para a empregada. Me chamava de querida, mas fazia questão de me lembrar onde era meu lugar. Não esquece de lavar as mãos antes de mexer na renda, Rosa. Essas coisas finas sujam fácil. Ah, claro, porque minha mão carregava poeira de pecado, né? Eu sorria. Sorriso neutro. Nem feliz, nem cínico. Do tipo que serve para tudo. Aprendi que mulher pobre precisa dominar o sorriso utilitário. Ele cabe em elogio, bronca, humilhação e até em despedida. No quarto à noite, eu bordava meu silêncio. Escrevia frases soltas no caderno. Rabiscava a saudade do Yuri, que continuava morando só na memória. Não que eu fosse romântica, longe disso, mas depois de tanta gente querendo me possuir, encontrar alguém que só queria dividir um banco de praça, isso mexe, isso marca, isso ferve em fogo lento. Um sábado, fui até a feira. Tinha uns trocados guardados, queria comprar tecido para mim. Não para a patroa, para mim. Um pano florido, barato, mas que me desse algum direito de escolha. Escolher tecido, meu bem, pode parecer besteira para quem sempre teve, mas para quem já viveu com a roupa dos outros, isso é revolução. Na banca de tecidos, enquanto eu passava os dedos pelas estampas,
Ouvi um nome. Você viu a Rosa? Aquela menina da dona Irene? Sumiu do mapa. Engoli seco. A moça da banca olhou. Respondeu que não, mas eu senti a espinha gelar. Quem perguntou? Virei discretamente. Um rapaz alto, barba por fazer, cara de funcionário público desmotivado. Não era um nojento, mas conhecia ele. Tinha a cara dos que andavam com ele. Saí dali antes que o medo voltasse a morar no meu sapato. Fui para casa com a sacola apertada no peito e a cabeça fervendo. O mundo, veja só, ainda sabia meu nome, e isso era perigoso. No dia seguinte, Dona Daisy veio com conversa fiada. Rosa, amanhã chega visita importante. Preciso que o jantar esteja impecável. Você faz seu melhor, né, querida? Claro. Vou preparar o banquete da desgraça com toalha bordada e cara de Miss Simpatia. Passei a manhã seguinte entre o fogão e a lavanderia. Tudo bem. Nada que eu não tivesse feito antes. Mas às 4 da tarde, enquanto organizava as louças, ouvi o portão abrir. O coração, esse traidor, acelerou sem permissão. Não era o que eu temia, mas também não era gente boa. Yuri. Sim, meu bem, o garoto da praça, do desenho torto, do pirulito de uva. Ele entrou como quem já conhecia o lugar. Falou com um dos filhos da dona da casa. Pareciam velhos amigos. Eu congelei. Ele me viu e a expressão dele foi estranha. Nem susto, nem alívio. Foi mais de quem lembrou de algo que queria esquecer. Mais tarde, quando a confusão da visita passou, ele veio até a cozinha. Rosa! Não foi pergunta, nem saudade. Foi constatação. Faz quanto tempo? Olhei nos olhos dele e me vi. A versão antiga. A menina que ele conheceu e que agora estava toda costurada com linha grossa. Tempo suficiente para eu não esperar mais ninguém. Ele tentou sorrir. Eu achei que você tivesse ido embora, sumido. Perguntei para Dona Irene. Ela não disse nada. Claro que não. Dona Irene é mais fiel que pastor alemão. E o que você está fazendo aqui? Perguntei. Tinha mais veneno na pergunta do que eu gostaria. Vim visitar um amigo. Não sabia que você estava aqui. Mentira. Ou verdade que dói igual. Ele baixou os olhos. Disse que sentia muito. Que eu tinha sumido de repente. Que ficou esperando resposta. Que pensou em mim. Mas sabe o que me feriu de verdade? Foi perceber que eu não senti raiva. Senti saudade. E isso, meu bem, é o pior tipo de golpe. A gente aguenta tapa, grito, ameaça. Agora, saudade de quem não ficou? Essa mata aos poucos. Ele pediu para me ver de novo. Só conversar. Disse que queria entender. Me ouvir. Eu disse que talvez nada. Fiquei muda. Só voltei a trabalhar. Mas por dentro, tudo remexido. Porque o que vem depois do trauma? A dúvida. Se alguém pode amar a gente depois que a alma foi pisada. Se a gente consegue amar alguém sem ter medo de virar prisioneira. Mas isso só o tempo diz. Coração é bicho traiçoeiro. Passa anos apanhando, sangra feito louco, promete que nunca mais se entrega. Mas basta um olhar antigo, uma palavra dita com aquele jeito mole que ele bambeia. Como se não tivesse memória. Como se não soubesse tudo que a gente já engoliu seco para continuar viva. Depois daquele reencontro inesperado com Yuri, minha cabeça virou feira livre. Um monte de vozes gritando ao mesmo tempo, cada uma vendendo uma versão da história. A raiva dizia, ignora, some. A saudade sussurrava, vai que agora é diferente. E o medo? Esse nem falava, só me observava do canto, pronto para rir quando tudo desandasse. Mas eu, teimosa, fiz o quê? Marquei de encontrar com ele. Claro, porque a velha aqui, mesmo calejada, ainda tem curiosidade de saber se dá para consertar alma com conversa. Fomos tomar caldo de cana na feirinha da praça. Um cenário digno de novela das 6, só que com os traumas todos escondidos debaixo da mesa. Yuri falou primeiro. Como sempre. Disse que nunca esqueceu. Que tentou entender por que eu tinha sumido. Que chegou a procurar. Mas Dona Irene foi mais firme que o exército. E eu ouvi. Não com o coração, porque esse já estava vacinado. Ouvi com o cérebro. Aquela parte que calcula, pesa e decide se vale a pena. Contei um pouco da minha trajetória. Não tudo,
porque tem dor que não cabe em conversa de banco de praça, mas o suficiente para ele entender que não foi drama, não foi fuga, foi sobrevivência mesmo. E ele ouviu, em silêncio, sem tentar interromper, sem dar conselho. Ponto para ele. Só que aí ele soltou a bomba. Rosa, eu queria tentar de novo. De novo? Tentamos alguma coisa por acaso? Fiquei olhando para a cara dele como quem tenta descobrir se a pessoa é burra ou só mal informada. Mas respirei fundo, porque até ironia cansa. Olha, Yuri, eu não sou flor que se planta em qualquer jardim, não. Já fui pisoteada, arrancada do vaso, esquecida no canto. Agora que estou tentando brotar de novo, você me aparece com regador e quer que eu floresça? Ele sorriu, aquele sorrisinho torto que um dia me encantou, e disse: não quero que você floresça para mim. Quero só estar por perto caso floresça, com ou sem mim. Olha, meu bem, nessa hora eu precisei segurar o riso, porque romântico demais dá coceira na minha nuca. Mas confesso, a frase ficou martelando, porque ninguém nunca quis só estar por perto. Sempre quiseram posse, controle, domínio. E ele queria presença. Voltamos para casa andando devagar. Nenhum toque, só silêncio compartilhado. E às vezes o silêncio é mais íntimo que beijo. Naquela noite não dormi. Fiquei pensando se eu estava mesmo pronta para abrir outra porta, porque meu coração era igual àqueles armários velhos de escola. Tudo que você enfia lá dentro um dia cai em cima de você quando menos espera. No outro dia, Dona Daisy notou o meu estado. Tá com a cabeça nas nuvens, Rosa? Respondi com a educação que a sobrevivência ensina. Só repassando costura, senhora. Ela riu e seguiu para a sala. Mas eu fiquei ali, com a tesoura na mão e o pensamento no banco da praça. Yuri era uma sombra antiga que voltava como luz fraca. Não cegava, mas iluminava o que eu achei que estava morto. Passei a semana estranha, não triste, não feliz, um meio termo desconfortável, tipo sapato novo, bonito por fora, mas incomodando o calcanhar. Yuri mandou bilhete. Sim, bilhete, escrito à mão, dobrado com cuidado. Se quiser, te espero no mesmo lugar, mesma hora. E assinou com um desenho, um daqueles bonecos palito que ele fazia, ridículo e fofo. Droga. Fui com a armadura. Cabelo preso, olho firme, sapato pronto para correr. Porque, meu bem, trauma não se cura com 3 encontros e um caldo de cana. Ele me olhou como da primeira vez. Sem pena, sem pressa. E isso era um respiro. Ficamos conversando sobre o nada. Filmes que nunca vimos, músicas que ele dizia que eu devia ouvir. Você precisa conhecer Cartola, Rosa. É poesia para quem já apanhou da vida. Eu prometi ouvir. Mentira, mas só o jeito que ele falou já foi carinho suficiente. Na volta, ele segurou minha mão e eu deixei. Só por um segundo. Só para ver se ainda lembrava como era. E sabe o que descobri? Lembrava sim, mas com medo, porque o coração... Ah, esse desgraçado não tem cicatriz, só memória. E quando dói, dói de novo, como se fosse a primeira vez. Eu estava indo ao mercado como quem vai ao dentista, sem vontade, só por obrigação. A lista na mão, o pano de prato na bolsa e a cabeça girando no ritmo dos passos. Fazia calor, calor de fazer a alma suar. A casa da Dona Daisy ficava num beco largo, com o portão sempre aberto, como se nada ruim pudesse entrar. Coisa de quem nunca soube o que é medo com nome e rosto. Dobrei a esquina com o coração leve, leve até demais. E isso, meu bem, sempre me deixa desconfiada, porque quando a vida me dá um minuto de trégua, é porque vem bomba logo depois. E veio, vi o carro parado, um modelo velho, sujo, com cheiro de abandono. O motor desligado, mas com uma presença que gelava o ar. E antes que meu cérebro conseguisse juntar as peças, ele saiu. O homem. Aquele homem. Como se o tempo tivesse dobrado de volta, ele estava ali. O mesmo olhar de dono, a mesma postura de predador. Os anos não tinham levado nada dele, nem a obsessão. Rosa. O nome saiu da boca dele como uma ordem, não como lembrança, como quem chama cachorro perdido. Congelei. Nem tive tempo de correr. Ele veio rápido,
Pegou meu braço com tanta força que senti o osso ranger. Fugiu, é? Você acha que pode sumir assim e tudo bem? Hein? Eu te tirei da rua, sua ingrata. Você é minha. A mão dele veio primeiro. Na cara, o tapa foi seco, rápido, dolorido. Mas não foi isso que me fez tremer. Foi a certeza de que ele me achou, de que ele ainda me queria, de que na cabeça doentia dele eu ainda era coisa, objeto, propriedade. Entra no carro, Rosa, agora, ou vai ser pior para todo mundo. Tentou me puxar, me arrastar, como se os anos que eu lutei para reconstruir alguma dignidade não significassem nada. Só que dessa vez, o universo, esse filho da mãe imprevisível, resolveu me dar um aliado. Yuri. Sim, Yuri. Estava chegando ali, com uma caixa nas mãos, indo entregar encomenda para Dona Daisy. Quando viu a cena, ele não pensou. Não perguntou, não titubeou, derrubou a caixa no chão e partiu para cima. O soco pegou em cheio no rosto do homem. Um estralo que eu nunca vou esquecer. Como se a dor que eu carregava tivesse se materializado no punho dele. Corre, Rosa, corre! Demorei um segundo, mas obedeci. Saí em disparada, o coração aos gritos, a respiração rasgando a garganta. Ouvi mais barulho atrás. Um gemido, um xingamento. Mas não parei. Entrei na primeira porta aberta que vi. Uma lojinha pequena, cheiro de sabão, tecido e café requentado. Me escondi atrás de um expositor de blusas. Tentei respirar devagar. Tentei existir o mínimo possível. E então, a voz. Rosa? Achei que tinha alucinado, porque o rosto que apareceu na minha frente era o dela, minha mãe, ali, de verdade. O tempo pareceu parar. E junto com ele, minhas pernas, meu peito, minha boca. É você? Meu Deus, Rosa! E aí, minha filha. Foi como se todos os fios da minha história puxassem de uma vez só, um atrás do outro. E a dor que eu vinha segurando há anos arrebentou. Comenta aí, Rosa foi achada. Se você também já teve o azar de encontrar um fantasma e a sorte de bater de frente com outro. E deixa o like, viu? Porque cada curtida é um empurrãozinho para essa velha aqui continuar cavando o próprio caminho. Naquela lojinha abafada, entre cabide torto e cheiro de roupa nova que ninguém comprava, eu encarei o passado mais podre da minha vida. De todos os rostos que eu podia ter encontrado depois de quase morrer, arrastada por um doente, o universo resolveu me entregar justo aquele. O rosto dela, minha mãe. Ou melhor, a mulher que assinou minha certidão e depois sumiu como se eu fosse bagagem esquecida no ônibus. Ela tremia. Os olhos arregalados, a boca semiaberta e uma expressão que nem ela mesma sabia se era culpa, susto ou fingimento. Rosa! Rosa, é você mesmo? Eu queria rir. Não ri, porque rir exige fôlego, e naquele momento eu mal conseguia ficar de pé. Sou eu sim, a filha que você perdeu na brincadeira de esconde-esconde. Lembra? A cara dela caiu mais que ponte mal feita. E eu, ali parada, tentando decidir se desabava ou gritava. Mas meu corpo, sábio, fez o que sempre faz quando o trauma volta. Travou. Ela avançou devagar, como se eu fosse gato arisco, e era mesmo. Me olhou de cima e abaixo, tentando remendar anos com um único olhar. Filha, me perdoa. A gente errou. A gente achou que você ia voltar. Era só uma brincadeira. Brincadeira. Essa palavra doeu mais do que os tapas do outro, porque ali, de cara limpa, ela confessava. Não teve acidente. Não foi desespero, foi escolha. Me deixaram. Olhei para a cara dela com aquela vontade de cuspir verdades. Vocês foram tomar café na padaria e esqueceram de voltar? Ou preferiram deixar a conta comigo? Ela chorou. Claro que chorou. Lágrima de quem some por anos sempre aparece rapidinho. Só não limpa nada. Eu procurei você depois. Juro que procurei. Seu pai ficou mal. Não dormia. A gente pensava que tinha sido sequestrada. Que alguém... Interrompi. E foi. Só que o sequestro começou antes. Começou quando vocês resolveram desaparecer. A mulher tentou se explicar. Disparou frases desconexas, desculpas de novela ruim, argumentos fracos como café coado 3 vezes. Era difícil. A gente estava com problema. Teu pai...
ele tinha dívida. A gente pensou que talvez fosse melhor. Melhor para quem? Para mim ou para vocês que queriam sumir com um problema? Porque é isso que eu fui, né? Um problema. Você sabe o que é crescer achando que ninguém te quis? Que foi jogada fora igual pano sujo? Sabe o que é dormir com medo, trabalhar feito burro velho, apanhar, quase morrer? Tudo porque quem devia cuidar simplesmente largou? Ela não respondeu. Não tinha o que dizer. Então eu disse: não me chama de filha. Você perdeu esse direito. Quando saiu daquela padaria e não voltou, deixou de ser mãe. Agora é só uma mulher com culpa. E isso não me serve. A dona da loja, coitada, assistia à cena mais pálida que saco de farinha. Quase pediu desculpa por ter deixado a porta aberta. Saí dali antes que minha raiva virasse tragédia. Caminhei pelas ruas feito alma penada, o rosto ardendo, o peito rasgando. E quando achei que o dia já tinha me moído o suficiente, encontrei Yuri, sangrando no canto da calçada, com um roxo na cara e a camisa rasgada. Corri até ele. Ele olhou para mim, sorriu. Aquele sorriso torto, mesmo todo arrebentado. Você conseguiu fugir? Balancei a cabeça. Ele riu. Então valeu a pena. Chorei. Chorei porque vi alguém apanhando por mim. Não por obrigação, não por culpa, mas por escolha. Ajudei ele a levantar. Levei até a casa da dona Daisy. Expliquei tudo, pela primeira vez, sem cortar pedaço nenhum. Ela escutou. Chamou um médico. Depois me chamou para conversar. Você não precisa mais ficar aqui como empregada, Rosa. Fica como convidada, como alguém que merece paz. Olhei para ela com desconfiança, porque gente rica, quando é boazinha demais, me dá calafrio. Mas aceitei, pelo menos por enquanto. Naquela noite, sentei ao lado de Yuri, que mal conseguia abrir o olho. Te falei que você ia apanhar por minha causa um dia, né? Ele sorriu. Ainda bem que valeu. Abracei, forte. Dizem que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo só empurra a dor para dentro, bem fundo, onde ninguém enxerga. Mas ela continua lá, quieta, esperando qualquer cheiro, som ou nome para acordar. Mas vou te contar uma coisa, meu bem. O tempo, quando não cura, ensina. E foi isso que ele fez comigo. Me ensinou a amar sem medo, perdoar sem esquecer, seguir sem olhar para trás com culpa. Me deu rugas, cabelos brancos e uma coleção de histórias que nenhuma novela das 8 teria coragem de escrever. Aquele homem nunca mais apareceu. Talvez porque entendeu, finalmente, que Rosa de hoje não é mais a menininha que ele tentou arrastar. Ou talvez porque sabe que, se cruzasse de novo meu caminho, o mundo ia ver uma velha fazer justiça com as próprias mãos. Não me interessa. Que tenha sumido. Que apodreça em silêncio, bem longe de mim. Minha mãe tentou se aproximar. Não foi de uma hora para outra, claro. No começo eu nem queria ouvir. Só de olhar para a cara dela meu estômago revirava. Mas ela insistiu. Vinha com bolo, bilhete, remorso escondido nos olhos. E eu, que achava que estava blindada, fui abrindo frestinha por frestinha. Até que um dia, sem perceber, perdoei. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia respirar sem carregar esse peso. Foi aí que ela me contou. Meu pai morreu. Fazia meses. Infarto. Sozinho. Como viveu. Empacado, duro e orgulhoso. Não senti nada. Nem alívio, nem tristeza. Só um vazio indiferente. Era o que restava entre a gente. O nada. Com o tempo, minha mãe passou a fazer parte da minha vida. Devagar, como quem pisa em campo minado. Conheceu meus filhos, me ajudou nas noites difíceis, até cozinhava para mim. E olha, comia calada, porque opinião, naquela altura, ela sabia que não comprava mais meu perdão. Yuri, o Yuri, ficou mesmo. A gente se casou num cartório simples, vestido emprestado, arroz cru jogado por criança. Ele assinou o papel com a mesma mão que um dia me puxou do inferno. Tivemos 3 filhos, nenhum planejado. Todos amados. Criamos eles com o pouco que tínhamos. Nunca tivemos muito, mas também nunca faltou o que importava. Presença, comida quentinha e um abraço firme nos dias ruins. Às vezes, a luz atrasava. Às vezes, o feijão era só caldo.
Mas nunca, nunca mesmo passou pela nossa cabeça sumir, abandonar, jogar fora. E sabe por quê? Porque eu sabia o que era ser largada. E jurei que meus filhos nunca saberiam esse gosto. Envelhecemos juntos. Eu e Yuri. Ele com aquela cara de bobo apaixonado até os cabelos ficarem brancos. Eu com minha língua afiada, minhas verdades cruas, minhas dores costuradas com amor. Hoje olho para trás e não vejo só tragédia. Vejo estrada, vejo luta, vejo uma menina que se perdeu no meio da rua e achou uma família no meio do caos. E se você, meu bem, ouviu até aqui, já sabe. Não sou vítima, sou sobrevivente. E essa história não foi bonita, mas foi minha. Agora comenta aí, Rosa venceu, se você também acredita que não é o começo que define a gente. E deixa aquele último like, viu? Cada curtida é um abraço em volta dessas cicatrizes que me fazem quem eu sou. A velha aqui se despede, mas ainda tem muita história para contar. É só você pedir.